nossa programação é no sentido de nós estarmos debatendo aqui sobre o tema Seguridade Social e Regime de Previdência Complementar e os impactos na carreira docente. Para tanto, convidamos o professor Valcir para iniciar a sua exposição. Lemuel, por vezes fica complicado guardar tantos nomes assim. Para mim é satisfação muito grande estar aqui nesse espaço, vindo a dividir com os companheiros uma possibilidade de diálogo sobre uma situação que está atingindo de forma extremamente perversa, não somente a categoria docente, mas a categoria trabalhadora de uma forma geral. E para mim é uma satisfação ainda maior que devo confessar, é a primeira vez que eu estou em Mossoró. Tá? Nunca tinha tido a oportunidade de ver a esta simpática a cidade, sendo que ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, né? Tá? Mas só realmente bastante calorosa, mas não tanto calorosa quanto o Rio de Janeiro, que pode-se dizer que é quase a sucursal do inferno. Tá? Então, não chega a esse nível. Aqui o calor é de outra natureza. E, quer dizer, também acho que nós já fomos brindados na abertura deste nosso momento com esse repente, tá? Que conheço também historicamente como trova, tá? Que de forma bastante consistente, que de forma bastante concreta, traduz a realidade que nós estamos enfrentando, tá? Mais uma vez, enquanto categoria docente, enquanto classe trabalhadora, né? Os ataques aos direitos historicamente conquistados que digam respeito ao espaço, à situação previdenciária. E dessa forma, eu gostaria de começar de uma maneira distinta. Eu trouxe para fazer parte desse nosso debate, para ampliar. No primeiro momento, pode nos parecer que as imagens não teriam muito a ver com a discussão sobre a Previdência, mas vamos perceber que tem muito a ver porque ela diz respeito a uma conjuntura bastante significativa. Alguém sabe, certamente todos devem saber o que significa essa imagem, né? Essa imagem não está muito longe do nosso cenário, é uma imagem do distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Uma situação representativa da perversidade do contexto, da forma que o capital, a forma a qual o processo está, de maneira insidiosa, atacando a classe trabalhadora. Tá? Vocês podem ver que aquela linha marrom não é uma pintura, aquilo ali foi um nível de lama tóxica, a situação de um crime social e ecológico que aquele distrito, a cidade, sofreu de uma maneira concreta. E essa imagem, então, ainda nos é muito mais significativa. Como o próprio quadro diz, aqui era uma escola. Podemos ver que o espaço
os sonhos, a história, o presente, o passado, o presente e o futuro de toda uma população foi simplesmente arrastado pela volúpia que o sistema ele tem mostrado, né? Ou seja, a sua face e as suas ações de maneira mais concreta. Por que eu trouxe essas duas imagens de uma maneira mais intensa? Para vermos a contextualização que envolve essa situação. No primeiro momento, tá? Ou seja, houve toda uma comoção, só que essa comoção eu coloco algumas aspas nesse contexto, por parte da mídia, por parte de setores oficiais, por parte da população de uma maneira geral. Mas qual foi a primeira ação que o governo, tá, tanto estadual quanto o federal, veio a indicar quanto a essa situação? Que ela se colocaria como um evento natural. Tá? Então não existem responsáveis, não existe processo que envolve, que cria, que multiplica e que destrói de uma maneira categórica. No segundo momento desta situação toda, tá, e mais especificamente por parte do governo federal, houve a indicação de que o FGTS dos trabalhadores estaria disponibilizado, e aí esse disponibilizado não tem digamos, um receptor direto, para que aquele crime socioambiental fosse, de uma certa forma, minimizado naquele momento. E chegamos ao terceiro ato desse processo de uma forma mais consistente, que aconteceu na semana passada e se findou nessa semana, que foi a assinatura de um acordo com o governo, entre o governo federal, governo estadual e os responsáveis diretos, que foi a disponibilização por parte da empresa de um montante em torno de 20 bilhões, para que esses 20 bilhões pudessem ressarcir os prejuízos causados nesse contexto. Mas vamos às particularidades. Neste processo, neste mesmo acordo, foi assinado a criação de uma fundação para gerir esse montante, para que os projetos fossem centralizados por esta fundação. E uma outra particularidade, que os especialistas desta fundação seriam todos aqueles indicados pela Samarco e acionistas. O que eu quero apontar com relação a isso que nos diz respeito à Previdência de uma forma geral? Nos está bem claro uma situação, que é o ataque ao fundo público. E a Previdência é um demonstrativo bem claro nesta situação, aonde a organização ela está sendo determinada por um projeto político, por um projeto econômico e por um projeto de governo que, além de se arrastar algumas décadas atrás, ele foi intensificado e aprofundado nas 2 últimas décadas. Que é um projeto de Estado mínimo para o social e um Estado máximo para a remuneração do capital.
E é esta a conjuntura que envolve a Previdência de uma maneira geral, haja vista que ela é um produto, ela está sendo colocada, está sendo apresentada como um produto de mercado, extremamente potencializador de um processo de lucratividade para o setor privado. E tendo em vista que um dos elementos, uma das estratégias centrais é justamente o ataque à apropriação do fundo público, nada mais lógico nesta forma de organização do que a apropriação do sistema previdenciário da classe trabalhadora brasileira. E nesse sentido, os ataques têm sido de uma maneira concreta, sintonizada com um conjunto de perdas de direitos. E o que nós temos nesse cenário de uma forma geral? Temos o espaço público, o cenário público, como um dos principais elementos para que esse processo ele se amplifique, ele ganhe mais corpo nessa nossa conjuntura, nesse nosso cenário. E temos aí, até nós trouxemos, mesmo que não esteja diretamente ligado ao espaço do servidor público nos estados, tá? Que é justamente a proposta, né, ou aquela forma organizativa de sequestro dos direitos dos servidores públicos federais, no que tange, no que diz respeito ao cenário do seu direito à aposentadoria, que é o FUNPRESP. Tá? Nós trouxemos as cartilhas que o Sindicato Nacional veio a construir, que de uma forma direta está ligado aos servidores públicos federais, mas é uma referência, tá? Basicamente a instrumentalização que já vem sendo feita no varejo nos estados, no que diz respeito aos servidores públicos estaduais. E no nosso caso, a própria categoria docente no setor das estaduais. Temos exemplo aí, não está muito distante das nossas lembranças, a Praça de Guerra que se deu em Curitiba no ano passado, tá? Onde um dos instrumentos que estava em pauta ali era justamente a apropriação do sistema previdenciário dos servidores, dos docentes do Estado do Paraná. E este tipo de processo, ele não acontece ou não vem acontecendo, por isso que eu trouxe essas imagens anteriores lá de Mariana, porque ela não acontece de uma forma isolada. Porque no caso do nosso cenário docente, isso está atrelado também à carreira docente, está atrelado ao sucateamento das instituições de ensino superior, a sua privatização, tá? A própria forma de entender a educação como uma mercadoria. E nesse sentido,
tá, nós temos alguns elementos, né, que nos causam bastante surpresa, não tanto assim, tendo em vista como a conjuntura tem se organizado. Por exemplo, tá, porque um dos principais elementos que tem feito parte da bula do governo com relação ao ataque ao direito da Previdência tem sido o déficit fiscal. Tem sido a falta de condições do Estado de suprir este cenário de aposentadoria. E alguns números são bastante interessantes nesse sentido, e aí também eu convido aos companheiros, quando tiverem oportunidade, leiam a tese da companheira lá da UFRJ, né, a professora Denise Gentil, que se chama A Falsa Crise da Seguridade Social no Brasil, uma análise financeira no período de 1990 a 2005. Tá? Esse contexto é importante porque nós, ao final de 2015, foi apresentado de uma maneira bem clara a pauta do governo federal para 2016. E um dos elementos que está no início dessa pauta é justamente o aprofundamento da contra-reforma da Previdência. Tá? Então, se o quadro já se encontra de uma forma bastante delicada, este aprofundamento nos trará ou poderá nos trazer um cenário bastante sombrio, mas com relação a elementos concretos, e principalmente nessa retórica de que a Previdência é um espaço extremamente deficitário. E aí tem um elemento bastante importante para que nós possamos aprofundar a nossa leitura de que ela não está se processando, se organizando de uma maneira isolada, e sim dentro do conjunto da obra ou do projeto político apresentado pelo governo federal. Um dos elementos que foi pautado no ano passado pelo governo Dilma, um dos seus eixos, tá, foi o eixo da desoneração tributária por parte do setor privado. Nesse sentido, essa desoneração trouxe para os cofres públicos uma renúncia de receitas em 2014 em torno de 253 bilhões de reais, dos quais 136 bilhões pertenciam à Seguridade Social. Em 2015, esta desoneração chegou a 282 bilhões de reais, tá? Aonde essa renúncia, 55% pertencia à Seguridade Social, ou seja, em números concretos, 157,6 bilhões de reais. Isto apenas um dos elementos que nós temos nesse cenário de uma forma geral, em termos contábeis, para que a gente perceba a dimensão da situação que nós estamos envolvidos. Tanto os docentes mais antigos, tá? Principalmente aqueles docentes mais recentes que estão entrando na universidade há pouco tempo, basicamente a partir de 2013. Tá? E nós temos, diante desse contexto, um conjunto de medidas que tem sido
impostas pelo governo federal. Uma delas, tá, como tem sido prática, no apagar das luzes do final de ano, que foi a medida que traria para o servidor público a adesão compulsória ao FUNPRESP, né? Ou seja, ao servir ao instrumento previdenciário que o governo criou e que cria e que de forma concreta determina, tá, uma perda para tanto a classe docente como a classe trabalhadora de uma forma geral. E este mesmo processo tem sido pautado em todos os estados. Esses dias eu tentei entrar na página do Rio Grande do Norte, e aí seria importante ouvir os companheiros sobre a experiência vivenciada aqui, tá, do fundo de pensão dos servidores do Estado, como esse processo está se determinando. Mas de uma maneira concreta ele não se diferencia, tá, de forma nenhuma ao projeto político que se estabelece neste momento no país contra os trabalhadores. Haja vista que a Previdência passa a ser um produto de mercado. No Congresso nos foi extremamente importante que o nosso debate, que o nosso aprofundamento nas lutas, ele viesse a amplificar ao máximo dentro do conjunto dos servidores públicos, né? Tendo em vista que os ataques estão ocorrendo tanto no atacado quanto no varejo dessa forma. Então, o que foi deliberado no último Congresso? Primeiro, unificar a luta dos docentes e dos demais trabalhadores em defesa da previdência pública e estatal, sob regime de repartição do direito à aposentadoria integral e contra a privatização da Previdência. Lutando também pela revogação das leis 13.134 de 2015 e 13.135 também do ano passado. 2. Estabelecer um calendário para a realização de dossiês sobre a situação das aposentadorias nas 3 esferas, tendo em vista que é objeto de mercado. Tá? É entendido dessa forma dentro da política do governo e os seus acionistas. Sim, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, coordenado pelo GT de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria. 3. Organizar conjuntamente a ação jurídica do ANDES e demais entidades dos servidores públicos federais pela declaração de inconstitucionalidade da inscrição automática ao FUNPRESP, que foi justamente esse dispositivo que foi apresentado no final do ano passado pelo governo federal e que não nos surpreenderá de forma nenhuma se o mesmo dispositivo for imposto, tá? Vocês me desculpem, mas eu não tenho outro termo para usar frente à forma a qual vem sendo imposta aos servidores públicos de uma forma geral. Tá? Certo. Propor às outras entidades dos trabalhadores a organização de um fórum em defesa da previdência pública e estatal. Tá? Nesse sentido, tá, acho que tem um destaque a ser feito importante. Nesta segunda-feira, nós fomos a uma reunião chamada pelo Conselho Federal de Serviço Social em Brasília
e foi justamente para a criação de uma frente nacional contra a contra-reforma da Previdência. Tá? E foi um momento bastante significativo e com um número de entidades também significativo. Intensificar a luta pelo direito à aposentadoria integral para os novos servidores e pelos direitos dos aposentados e pensionistas, adotando uma agenda de mobilização com encontros regionais e estaduais, centrada na mobilização de base, tá? Unificando ativos, aposentados e pensionistas de todos os setores, federais, estaduais e municipais. Sétimo, intensificar a luta contra o FUNPRESP e os fundos de pensão nos estados e municípios. Oitavo, organizar a ação jurídica nacional também para os estados e municípios onde isso ocorrer, com o objetivo de impedir os empregadores estatais de fornecer para os bancos previdências privadas, seguradoras, porque a previdência está nesse cenário de ataque, tá? E principalmente ao conjunto dos trabalhadores docentes, né? Sejam eles do espaço municipal, sejam eles do espaço estadual, seja ele do espaço federal. Tá? É uma luta que tem que ser, que precisa ser travada de uma forma coletiva, tá? Tendo em vista que nos últimos anos a maneira insidiosa que o governo federal e os governos estaduais e os seus asseclas têm determinado para o conjunto dos professores tem sido a mais agressiva, a mais perversa possível. Nesse sentido, passa a ser importante que esses espaços sejam, que eles caminhem e que eles avancem dentro do conjunto desses trabalhadores docentes. Eu acho que por enquanto seria apenas isso, apenas algumas provocações, alguns elementos adiante desse contexto, para que a gente possa vir avançar o máximo possível neste sentido, tanto do diálogo, quanto do debate, quanto na organização de ações para enfrentamento. Até um elemento bastante importante que me surpreendeu de uma certa forma, algumas semanas atrás, conversando com um aluno de 8º período, e a discussão era sobre esse processo e estávamos conversando sobre a possibilidade dele de entrar no mundo do trabalho, mas também após passar esse conjunto, essa linha de tempo, ele ter o direito de aposentadoria. E foi uma observação que esse aluno fez que eu achei altamente significativa, que esta questão, frente a outras nessa conjuntura, além de tudo, é uma questão de sobrevivência. Isso um aluno que me disse naquele momento, frente a esse conjunto de situações. Mais uma vez eu agradeço a mesa, agradeço aos companheiros. Eu acho que nesse segundo momento, no diálogo, no debate, a gente pode avançar um pouco mais, até ouvindo a experiência dos companheiros do Rio Grande do Norte, tá? Nesse contexto vivenciado nas universidades estaduais. Obrigado a todos.